Superado o passado, Nicole, hoje em dia, é fazendeira e a sua propriedade tem uma enorme diversidade de animais, os quais ela batiza com o nome de famosos. Como será que ela faz essa escolha? Eu vou pela carinha, tipo assim, agora nasceu um que tinha o cabelinho meio preto, ele é mais branquinho. Aí botei Léo Dias, Lucas, que tem o cabelinho mais preto também, pelo comportamento e pelo grupo de amigos também, quem são os mais próximos. Eu quero saber se tem a possibilidade da gente ter nessa fazenda algum Nelson Rubens. Ai, com certeza, já tem Sônia Abrão, tem de apresentador, tá faltando o Nelson, tá faltando a Flavinha, com certeza. É o Lobo, Fefito. É verdade. Eu acho que o Nelson Rubens parece cabritinho. Acho que tinha que ser um cabritinho mais caramelo, mais loirinho, que ele é mais loirinho. Já pensou um cabritinho gritando ok, ok? Ai, ia ser tudo um luxo, eu amo. Bomba, bomba, bomba. Eu amo, Nelson.